Se você foi uma criança melancólica, é bem provável que os adultos tenham mentido para você. E se você nunca parou para analisar o seu passado, é bem capaz de você estar aí até hoje construindo a sua personalidade com base em uma mentira. Isso aconteceu comigo e eu escuto histórias semelhantes todos os dias. Você quer saber o que, no meu caso, quase destruiu a minha vida? Foi quando eu cresci escutando a minha mãe, xingando meu pai de tudo que é nome e repetindo: eu nunca gostei do seu pai, eu nunca me apaixonei, eu nunca amei ele. E aí, anos depois, eu conversando com o meu pai, aleatoriamente, sem mencionar isso da minha mãe, ele solta assim essa frase: ah, sabia que eu nunca amei a sua mãe? Naquele momento, eu conectei neurônios e eu entendi: eu sou, então, o fruto de uma união em que nunca existiu amor. Naquele dia, para mim, acabou. Eu perdi completamente o sentido, eu confirmei o que eu já suspeitava, que a minha vida era um erro. Mas aí, anos depois de ter vivido com esse trauma, com esse peso, eu conversando com outras pessoas da família e eles me contando o quanto que meus pais viviam grudados, o quanto eles estavam muito apaixonados um pelo outro, o quanto era um romance que todo mundo achava que ia ser perfeito. E aí eu entendi, então não é bem assim. Então eles mentiram para mim. Então eles estavam querendo disfarçar uma coisa para mim. Mas eu precisei conviver anos com esse trauma até chegar numa verdade mais aproximada da realidade. E isso acontece demais. Eu tenho uma aluna que convivia há anos carregando a culpa de que a mãe dela contou para ela que só casou com o pai porque engravidou. Mas aí eu fazendo perguntas sobre o passado, a mãe e o pai namoraram durante 10 anos. 10 anos. Aí, quando ela engravidou, eles se casaram e acabou não dando certo. Mas aí, você falar para sua filha que ela foi o motivo do casamento fracassado, sendo que eles ficaram juntos durante 10 anos antes de qualquer gravidez, isso não faz sentido. As pessoas, os adultos, não medem as palavras, não pensam no que estão falando para uma criança. E estão ali enfiando trauma na cabeça das crianças. E que elas carregam para sempre. E que elas constroem toda uma identidade em cima de uma mentira. Tenho mais uma aluna que chegou para mim contando que ela não aguentava mais o fato da vida dela estar amaldiçoada, porque na infância, na juventude, ela escolheu que ela não iria mais frequentar a igreja da família e que depois disso, tudo de ruim que acontecia, a família atacava, dizendo: olha, você está amaldiçoada, isso aí é um castigo. Aí ela se casou, o marido foi demitido, é o castigo. Ela teve 2 filhos, um filho ficou doente, olha o castigo. Aí o pai dela faleceu, a mãe faleceu, castigo. Mas como que você vive uma vida inteira só olhando para os pontos negativos? Aí é fácil falar que é castigo. Mas quando você olha, ela conseguiu casar com o amor da vida dela. Tá, ele foi demitido, mas depois ele conseguiu empregos muito melhores. Tá, os filhos dela ficaram doentes em algum momento, mas ela conseguiu ter 2 filhos que depois recuperaram a saúde e estão aí plenos e felizes. Ah, os pais dela faleceram. Sim, as pessoas um dia morrem, isso faz parte da vida. Quando você olha racionalmente para o seu passado e questiona essas histórias que te contaram, essas verdades absolutas que outras pessoas enfiaram na sua cabeça e que muitas vezes são mentiras. Um exercício de autoconhecimento muito importante para o melancólico é justamente esse. Você precisa, em algum momento, escrever a sua autobiografia. Chega de viver a sua vida com base nas palavras dos outros, nas opiniões dos outros, naquilo que os outros tentaram te convencer. A versão deles não necessariamente corresponde com os fatos. É muito importante que você mesmo pesquise a sua árvore genealógica, que você investigue seu passado e escreva a sua história. A sua vida é a história que você escolhe contar para você mesmo. Uma parte muito grande da terapia é justamente ressignificar o passado, porque nem tudo foi tão grave e nem tão leve quanto você acha que foi. Quando você era criança, você não tinha esse julgamento para as coisas, mas agora que você cresceu, você é adulto, é o seu dever olhar de novo, questionar e você mesmo ser o autor da sua própria história.